Conheça o antidepressivo mais novo no mercado. Hoje, agora, nesse mês inclusive, está sendo lançado um antidepressivo que acabou de vir direto da Itália para o Brasil para tratamento de depressão. Então você precisa ver esse vídeo até o final. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Labinas, sou médico psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas e esse vídeo é imperdível. Assista ele até o final para conhecer o Inseris XR, a trazodona de liberação ultra lenta no tratamento para depressão. Mas antes, não esquece aqui, já curte, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Quando você faz isso, você divulga meu canal para mais pessoas e mais pessoas têm acesso a conteúdo de qualidade relacionado à saúde mental e à psiquiatria. Vamos então falar um pouquinho sobre esse antidepressivo. Para quem já está um pouco ligado com ele, eu falei trazodona. A trazodona é um antidepressivo que já existe no Brasil, mas essa versão da trazodona ela é nova. O funcionamento dela é diferente, bastante diferente do outro antidepressivo trazodona de liberação curta que nós temos aqui e de liberação retardada. Esse não, esse tem o encapsulamento dele é diferente, a forma como ele é liberado é diferente e a ação dele é completamente diferente, tá bom? Então, a trazodona é um antidepressivo que hoje em dia a gente tem chamado ele de uma classe de multimodal, porque ele é um agonista e ele é um antagonista de serotonina. Calma lá, como assim, doutor? A trazodona, ela bloqueia os receptores 5-HT2A e 5-HT2C de serotonina. Ao bloquear esses dois receptores, você tem uma leve melhora da ansiedade, da agitação, da irritabilidade, até da ideação suicida, mas também você evita efeitos colaterais, por exemplo, relacionado à libido, a perda de libido, a partes cognitivas e perda de memória. Então, um remédio que ele ajuda muito bloqueando esses dois receptores, são receptores ruins de serotonina. Quando você os bloqueia, você acaba melhorando então esses sinais e sintomas. Além disso, ele também faz uma inibição da recaptação da serotonina, aumentando os níveis de serotonina, fazendo com que a serotonina se ligue a vários receptores, exceto nesses dois anteriores que eu falei, e ao ligar em receptores como 5-HT1A, ela acaba gerando melhora dos sintomas depressivos. Além disso, ela também faz um agonismo, ela estimula a conexão da serotonina, ela se liga a um receptor da serotonina chamado 5-HT1A, que é o que eu falei, que também melhora a depressão, melhora sintomas de ansiedade. Ou seja, se você já está atento, percebe que esse antidepressivo ele tem duas funcionalidades muito interessantes: pessoas com depressão e pessoas com ansiedade. Claro que em bula a validação, os estudos dele são para depressão, para depressão, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as pessoas com depressão, com sintomas ansiosos, elas tendem a ter uma resposta muito boa. Então o antidepressivo está vindo com essa perspectiva de ajudar, por exemplo, pessoas com depressão ansiosa, pessoas com depressão que têm alteração de libido. Ela também, por agir inibindo, antagonizando, os receptores estaminérgicos H1 e os receptores alfa-1, elas também geram um pouquinho mais de sedação. Então, um remédio que também é útil para pessoas com uma depressão com insônia. Então, aquela pessoa que tem ficado muito preocupada à noite, dificuldade de desligar, esse antidepressivo ajuda também a regular o sono. Não é que ele dê um sono excessivo, afinal, a trazodona de liberação curta dá bastante sono. Ele não, ele regula o ciclo do sono, ele consegue fazer com que as fases do sono fiquem mais reguladas e a pessoa tenha um sono de maior qualidade. Além disso, ele gera uma sedação leve. Então, depressão com insônia, depressão ansiosa, depressão com muito pensamento ruminativo, uma depressão com alteração de libido, uma depressão com perda de memória, esse antidepressivo ele cai muito bem. E a parte interessante ele pode ser usado em monoterapia, ou seja, você pode dar só ele para a depressão que ele tem um tratamento eficaz, como tem a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, paroxetina, a venlafaxina, entre outros antidepressivos. Então, esse é um uso muito interessante dele, esse é o principal público-alvo do tratamento dessa depressão. Além disso, ele também tem outras coisas importantes. Lembra que eu falei que ele não altera a libido, que ele também dificilmente tem alteração de memória? Ele também ajuda a inibir efeitos colaterais de outros remédios. Então, a pessoa está tomando, por exemplo, uma paroxetina e tendo alteração de libido, ao associar essa trazodona, você diminui esse efeito colateral da paroxetina e também de outros remédios. Então, tem essa característica muito interessante também, tá? Legal. E qual que é a dosagem que chegou no Brasil? No Brasil tem doses de 150 e de 300 miligramas, mas
A dose 150 é uma dose de transição. Normalmente a pessoa toma 150 mg por 3 dias, às vezes até 10 dias, e em seguida você faz o aumento para 300 mg do medicamento, que é a dose de fato mais eficaz. É possível tomar o remédio até uma dosagem de 450 mg. Algumas pessoas fora do país usam até 600, mas isso não tem validação no Brasil, não é aprovado ainda pela Anvisa. 450 mg seria uma dose bem interessante, mas boa parte das pessoas melhoram com 300 mg do remédio, tá ok? E quais são os principais efeitos colaterais dessa medicação? Então, a alteração do sono, né? Então, a sonolência é possível que seja um efeito colateral. Diminuição da pressão, às vezes a pessoa sente que a pressão dela baixou, principalmente por esse antagonismo em alfa-1. Antes de eu continuar, falei duas, né? Ela dificilmente causa alteração de apetite de peso, tá? Então, embora seja um efeito colateral, é um efeito colateral pouco provável. Eu lembrei disso, que eu acho que é importante vocês também entenderem que libido e alteração de apetite não são os efeitos colaterais mais possíveis. São esses dois que eu falei, né, anteriormente. Além disso, dor de cabeça pode ocorrer, tremores pode ocorrer, boca seca e sudorese podem ocorrer, a diminuição da pressão com hipotensão postural, né, eu falei da diminuição da pressão, mas quando a pessoa está deitada, ela levanta muito rápido, ela pode ter um pouquinho de lentidão, assim, de uma queda de pressão, náusea, dor de barriga e vômitos podem acontecer. Normalmente, esse remédio ele é bem tranquilo em termos de efeitos colaterais. As primeiras 2 semanas podem vir, até 21 dias podem acontecer e depois tende a melhorar. Legal, em quanto tempo é esperado alguma resposta com o antidepressivo? Então, atenção, nas primeiras 2 semanas já espera-se que haja algum ponto de melhora. É para ficar bem 100%? Não, mas a pessoa tem que sentir que houve sim alguma melhora, e com 1 mês é esperado que a pessoa já tenha uma resposta aí parcial, pelo menos ao tratamento, tá bom? Então, com 2 semanas alguma resposta, com 1 mês alguma resposta parcial. Bem, é isso. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando do INSERIS XR, me avisem, eu faço mais vídeos, a gente pode falar sobre esse assunto. E não esqueça então de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever nos meus canais no Instagram, no TikTok, no Telegram, no Facebook, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e lembrem, segunda e quinta-feira tem sempre vídeo aqui nos meus canais. Um abraço!